Abba, Pai. Abençoado, você sabia que as ovelhas já nascem crendo em Deus? Você sabia que crer em Deus, crer em Jesus, não é mérito para ninguém? Ah, eu creio, então por isso... Não, você não crê porque você quer crer. Paulo disse em Filipenses que nos foi concedido crer nele. Lembra de Filipenses? Paulo disse, nos foi concedido o crer nele. Não somente o crer nele, como padecer por ele. Nos foi concedido crer. As ovelhas, não são todas as pessoas na terra. As ovelhas, elas já nascem crendo. E eu vou te explicar por quê. Eu vou te mostrar na Bíblia. Pega a sua Bíblia aí, abre aí, ó. 2 Coríntios capítulo 5. As ovelhas já nascem crendo. As ovelhas. Na terra tem ovelha e tem bode. As ovelhas já nascem crendo em Deus, em Jesus. Ela já vem do céu crendo. Ela já vem preparada para crer em Deus. Olha aqui, ó. Por quê, hein? Por que a ovelha já nasce crendo? Olha aqui, ó. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Responde. 2 Coríntios 5, 18, diz assim. 2 Coríntios 5, 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Você está vendo, abençoado? Você está vendo por que nós somos salvos pela graça? Você não é salvo porque você aceitou Jesus. Você não é salvo porque você decidiu ser de Jesus. Você não é salvo porque você escolheu seguir o caminho de Deus. Você é salvo pela graça, Efésios 2:8. Por quê? Porque você foi reconciliado com Deus por Jesus Cristo. Ou seja, através de Jesus Cristo. Está claro que não tivemos nenhuma participação nisso, por isso que a graça de Deus nos basta. Paulo disse em Efésios 2:9, não por obras, para que ninguém se glorie. Se você fosse salvo por uma atitude sua, por um ato seu, por uma posição sua, você ia se gloriar certamente. Eu me batizei, eu escolhi, eu decidi, e isso é se gloriar. E Paulo disse, ninguém se glorie diante dele. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ou seja, em Cristo eu sou salvo. Em Cristo eu fui reconciliado. Vamos ver o que a Bíblia diz? 2 Coríntios 5,18. Veja que a Bíblia é clara. A sua Bíblia diz igualzinha a minha. 2 Coríntios 5,18. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Como? Como é que Deus te reconciliou? Porque você fez jejum. Porque você orou o Pai Nosso. Porque você se batizou nas águas. Por que Deus te reconciliou? Olha o verso 18, 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Ou seja, através de Jesus Cristo. Verso 18. E nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19. 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo. E eu acho tremenda essa revelação. Eu acho tremenda. Porque a primeira vez que a Bíblia fala essa frase, e o primeiro homem a falar e a entender essa frase foi Paulo. Pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ninguém disse essa frase. Deus estava em Cristo. Fazendo o quê? 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Eu não sei como que tem igrejas e pastores, né, e pregadores que chamam o povo de Deus de pecadores. Eu não consigo entender isso. São pessoas que não lêem a Bíblia, que não conhecem a nova aliança, não conhecem a graça de Deus em Cristo. Como é que um pastor, um bispo, um pregador, um evangelista, um presbítero, um diácono, um obreiro, como é que um pregador, o padre, o papa, sei lá, como é que ele pode chamar um filho de Deus de pecador nesta nova aliança, se Deus não imputou pecados? Ou seja, se Deus não chamou ninguém de pecador,
Como é que um pregador pode chamar alguém de pecador? E quantos pastores estão nas mais diversas igrejas evangélicas na terra, dizendo, todos nós somos pecadores? Essa frase é uma heresia. Todos nós somos pecadores, coisa nenhuma. Porque Jesus morreu por nossos pecados. Colossenses 2,13, Ele perdoou todos os nossos pecados. Como é que um pastor, como é que um pregador pode falar a frase, todos somos pecadores? É um pastor que não conhece a Bíblia, que não conhece a nova aliança, não conhece a graça de Deus em Cristo, só conhece a lei, só conhece o que Isaías dizia, né? Que o pecado separava. Então, quando não conhece a graça, a lei está imputada na mente da pessoa. Só, Paulo disse em 2 Coríntios 3, só a graça liberta, só a graça tira o véu da lei, né? Aquela lei que dizia que o homem era um pecador e que estava separado de Deus. Olha, 2 Coríntios 5, 18 e 19, eu vou ler e vou explicar porque eu vou mudar de assunto. 2 Coríntios 5, 18. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Está claro que Deus te reconciliou, não porque você fez alguma coisa. Aliás, Ele te reconciliou, não foi a semana passada. Ele não te reconciliou quando você aceitou Jesus. Ele não te reconciliou quando você foi para a igreja. Ele te reconciliou em Cristo. Você não tinha nem nascido. Isso prova a nossa pré-existência. Porque você vai dizer, ora, como é que Ele me reconciliou em Cristo, lá na cruz, se eu nasci em 1900 e alguma coisa? Eu não tinha nem nascido. Mas Deus não reconciliou aquele que nasceu, que é a carne. Deus reconciliou o teu espírito, que estava separado de Deus por causa do pecado de Adão. Essa é a graça que há em Cristo Jesus. Está claro ou não está claro? 2 Coríntios 5,18. Deus nos reconciliou quando? Em Cristo, lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás. Você não tinha nem nascido. Você não tinha nascido. Você não tinha aceitado Jesus. Você não tinha, a sua carne não existia ainda, mas o seu espírito já tinha sido reconciliado com Deus. Logo, quando você nasceu na carne, já nasceu reconciliado, já nasceu salvo, já nasceu abençoado. Papai, olha que gozo que dá de entender essas revelações. Por quê? É essa que é a graça de Deus, a graça que há em Cristo Jesus. Paulo disse para Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ora, qual é a graça que há em Cristo Jesus? Foi Deus nos reconciliar, foi Deus nos salvar. A graça que há em Cristo foi Deus nos abençoar, foi Deus nos libertar. É essa que é a graça. Você não teve ou tem que fazer alguma coisa. Deus fez em Cristo. Por isso que toda a honra e toda a glória é para Jesus. Porque Deus fez em Cristo. Deus nos salvou em Cristo. Deus nos libertou em Cristo. Deus nos justificou em Cristo. Deus nos reconciliou em Cristo. Amém? Está claro ou não está claro? O assunto é esse, ó. Você sabia que as ovelhas já nascem crendo? E nascem crendo por quê? Está aqui, ó. 2 Coríntios 5,18. Porque elas já foram o quê? Reconciliadas. Está claro ou não está claro? Amém? As ovelhas já nascem crendo. Elas não aprendem a crer. Tá? Crer em Deus não é mérito de alguém. Eu creio em Deus, por isso eu mereço ir para o céu. Você não merece nada. Pela graça você é salvo. E isto é um dom de Deus. Efésios 2,8. Crer em Deus. A ovelha já nasce crendo. Por quê? Porque ela já nasce reconciliada. Está claro ou não está claro? 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz isso claramente. Vamos ver agora 1 Coríntios capítulo 12. Abra sua Bíblia aí, ó. Você está em 2 Coríntios 5? Volta algumas páginas. 1 Coríntios 12. Aqui tem uma revelação tremenda. Versículo 3. As ovelhas, tá? Só as ovelhas. Apóstolo, mas como eu vou saber quem é ovelha e quem não é? Daqui a pouco eu vou te ensinar. Daqui a pouco eu vou te explicar. A você conhecer quem é ovelha e quem não é ovelha. 1 Coríntios 12, verso 3.
As ovelhas já nascem crendo, por quê? Segundo Coríntios 5, 18 e 19, porque elas já foram reconciliadas com Deus em Cristo. Amém? As ovelhas já nascem crendo, por quê? 1 Coríntios 12, verso 3, Paulo disse: portanto vos quero fazer compreender, 1 Coríntios 12, 3, Paulo falou, vos quero fazer compreender, Paulo queria que nós compreendêssemos isso, que ele está falando aqui, 1 Coríntios 12, 3, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém, 1 Coríntios 12, 3, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. O que isso quer dizer? Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, se não pelo Espírito Santo. O que isso quer dizer? Quando uma pessoa, suponha que eu não saiba se é ovelha, se é bode, se não é, suponha que eu não saiba. Quando uma pessoa diz Jesus é o Senhor, quando uma pessoa confessa a Jesus, Jesus é o Senhor da minha vida. Quando uma pessoa fala assim, eu confesso Jesus como Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, minha vida é de Jesus, eu confesso Jesus como Senhor. Quando a pessoa faz isso, Paulo está dizendo que ela só faz isso porque ela já tem o Espírito Santo. Aqui, 1 Coríntios 12, 3, ninguém diz Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, quem não tem o Espírito Santo, e na terra tem pessoas que não têm, quem não tem o Espírito Santo, nunca vai confessar Jesus. Nem que você queira que ele confesse, ele não vai confessar. Você está orando para a pessoa confessar, mas se ela não é ovelha, ela nunca vai confessar. Porque só confessa Jesus quem tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, só as ovelhas. Quem não é ovelha não tem o Espírito Santo. E não tem e não vai ter nunca. Tá? Aí você fala assim, apóstolo, mas vamos fazer uma campanha, uma corrente de oração para que a pessoa receba o Espírito Santo. Não, pessoal. Quando Jesus morreu e ressuscitou, tudo foi consumado. Quem é ovelha já nasce com o Espírito Santo de Deus. Quem não é ovelha, quem é bode, nasce sem o Espírito Santo. É somente uma alma vivente. Igual cachorro, igual vaca, igual cavalo. Tá? Presta atenção. 1 Coríntios 15, verso 45. Quem não é ovelha, os bodes, os filhos da perdição, são apenas alma vivente. Corpo e alma vivente. Igual cachorro. Os bodes, filhos da perdição. Quem é ovelha tem espírito, alma e corpo. Tá claro ou não tá claro? Ovelha tem espírito, alma e corpo. E os bodes, os filhos da perdição, só alma e corpo, eles não têm espírito. E vou te mostrar na Bíblia. Deixa o 1 Coríntios 12 aberto. Abra sua Bíblia agora em Mateus 25. Deixa o 1 Coríntios 12 aberto. Abre em Mateus 25, veja o que Jesus falou. Deixa o 1 Coríntios 12 aberto. Abre aí em Mateus 25, versículo 33. Aqui. Mateus 25, para te provar que na terra existe ovelhas e bodes. Mateus 25, 33, diz assim, ele porá as ovelhas à sua direita. Mateus 25, 33. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, o que está dizendo aqui o texto? O que Jesus está falando? As ovelhas ficarão do lado direito e os bodes do lado esquerdo. Está aí as duas sementes que existem na face da terra, feitas por Deus, tá? Os dois tipos de vasos. Um vaso para a honra, que são as ovelhas, e um vaso para a desonra, que são os bodes, tá? Foi Deus que fez. Jeremias 18 diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro vaso para a desonra? O que Jeremias 18 está falando? Que Deus fez uma ovelha e fez um bode. Na prática, Abel e Caim, Jacó e Esaú. Jacó, ovelha, Esaú, um bode. Abel, ovelha, Caim, um bode.
Mateus 25, 33. As ovelhas à direita, os bodes à esquerda. Está claro ou não está claro? Apóstolo, mas como que eu vou saber quem é ovelha e quem não é? Agora nós vamos ler João capítulo 10. Pode fechar o Mateus 25. Abra João capítulo 10. Abre aí. Você está em Mateus? Mateus, Marcos, Lucas, João. João 10. Olha aqui como que nós sabemos ou como identificamos quem é ovelha e quem não é, quem é bode e quem não é bode. João capítulo 10. João capítulo 10. Olha lá. João 10, verso 24. Pronto. João 10, 24 diz assim: rodearam-no os judeus, ou seja, rodearam a Jesus. Os judeus ficaram em volta de Jesus. João 10, 24. E disseram: até quando nos manterás em suspenso? Se tu és o Cristo, disse-o abertamente. Jesus respondeu, João 10, 25. Eu já vos disse, e não credes. Os milagres que eu faço em nome de meu Pai, falam por mim. João 10, 26, Jesus falou: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Ora, presta atenção, deixa o João 10 aberto. João 10, 26, Jesus falou: vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. O que ele quis dizer? Quem é ovelha vai crer. Lembra do Mateus 25, 33? As ovelhas à direita e os bodes à esquerda. João 10, 26, Jesus está falando: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. João 10, 27, leia o verso 27. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Está claro ou não está claro? Em outras palavras, João 10, 27, em outras palavras, quem é ovelha vai ouvir a palavra de Deus. Quem é ovelha vai crer em Deus. Quem é ovelha vai crer em Jesus. E não só crer, o Senhor conhece ela. E não só o Senhor conhece. João 10, 27. Essa pessoa vai seguir Jesus. Essa pessoa vai seguir os caminhos de Deus. Essa pessoa vai andar no caminho de Deus. Seja homem, seja mulher, seja negro, seja branco, seja americano, inglês, português, alemão. Independente de raça, de tribo, de povo, de nação, de língua. Quem é ovelha vai seguir Jesus. Por isso que você não precisa implorar, né, para ninguém seguir Jesus. Por isso que em graça não se faz apelo. Está claro ou não está claro? Por que em graça não se faz apelo no final do culto? Sabe aqueles apelos tradicionais que a igreja evangélica faz? Em graça não tem isso. Paulo nunca fez apelo para ninguém. Leia as cartas de Paulo, vê se ele fazia apelo, igual os pastores da lei fazem apelo. Há alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus? Levante a mão. Em graça não faz isso. Pelo contrário, em graça você fala para a pessoa: pela graça você é salvo. Você é um abençoado em Cristo. O Espírito Santo habita em você. Aí você fala assim: pastor, mas como que eu vou saber se ele é ovelha, se ele não é? Pois bem, João 10, 27. As ovelhas vão crer. As ovelhas vão seguir. Aquele que não crê, aquele que não seguir, aquele que não crê na palavra de Deus, aquele que não crê em Jesus, aquele que não crê em Deus, está caracterizado que ele não é ovelha. Lembra de Mateus 25, 33? As ovelhas do lado direito, os bodes do lado esquerdo. Não está escrito na testa quem é ovelha e quem é bode. Mas quando se prega genuinamente o evangelho, sem tirar nada, sem colocar nada, sem tirar nada, quando se prega a palavra, quem é ovelha vai crer. Por quê? Porque quem é ovelha já tem o Espírito Santo. Lembra o tema desse assunto? As ovelhas já nascem crendo. Está claro ou não está claro? Quem é ovelha já nasce crendo. Quem é ovelha já nasce com o Espírito Santo. Quem é ovelha já nasce salvo. Então quando ela ouvir o evangelho, ela vai falar: amém, eu creio, eu recebo, graças a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo já está dentro dela. Está claro ou não está claro? O Espírito Santo já está nela. Ela não tem que fazer corrente, como o bispo diz, nem fazer a corrente para buscar o Espírito Santo. Buscar como? Se a pessoa já nasceu com o Espírito Santo. Isso é uma heresia.
Não existe buscar o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem. Quem não tem, não tem. Ah, eu quero buscar porque eu não tenho. Se você é ovelha, você já tem. Você só não tem se você for bode. Se você for um filho da perdição. Aí você não tem e não tem como ter. Por que que não tem? Porque não recebeu o batismo em Cristo, quando Jesus morreu na cruz. Quem recebeu o batismo em Cristo? Romanos 6,3. Fomos batizados em Cristo Jesus. Quem recebeu esse batismo? As ovelhas. Todas as ovelhas que já morreram, que nasceram, que vão nascer, sendo ovelha, já foram batizadas em Cristo. Por terem sido batizadas em Cristo, receberam o Espírito Santo. Por isso, pela graça são salvas. Está claro ou não está claro? Então, se já é salva, como que você vai fazer um apelo? Se ela já é salva. Está claro ou não está claro? Como que vai fazer apelo para quem já é salvo? Não tem lógica. Por isso que Paulo não fazia apelo para ninguém. Paulo chegou na cidade de Éfeso e disse assim: Efésios, pela graça sois salvos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as vezes. Paulo não fez apelo para ninguém. Ele pregava a graça de Deus. Ele pregava o evangelho em Cristo. E quem era ovelha ia aceitar. Quem era ovelha recebia. É simples assim. E quem não receber? Quem não receber nunca, está caracterizado que não é ovelha. Olha aqui, ó. A pessoa pode não receber hoje, mas antes de morrer ela tem que receber, se ela é ovelha. Agora a pessoa não crê em Deus, a pessoa não crê em Jesus, não crê na palavra de Deus, e nasce, e cresce, e morre sem crer, não crê nunca, então não era ovelha. Porque João 10, 27 diz claramente, ó: as minhas ovelhas, Jesus falou, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então se a pessoa nasce, cresce e morre e não crê em Jesus, não crê em Deus, não crê na palavra de Deus, não segue a palavra, não segue a Jesus, não segue a Deus, então não é ovelha. Isso é João 10, 27. As ovelhas vão crer, as ovelhas vão ouvir, as ovelhas vão seguir. E quem não é ovelha? Está aqui, ó, João 10, 26. Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Vamos ler Romanos 8, verso 9, rapidinho, estou terminando. Romanos 8, esta é a graça e esse é o apostolado. Não tem o que mudar. É apóstolo, mas então se é assim, então quer dizer que a pessoa já nasce salvo? Claro, já nasce salvo pela graça de Deus. Mas e nós estamos fazendo apelo para a pessoa ser salva? Está fazendo apelo porque você não conhece o evangelho. Se você conhecesse o evangelho de Cristo, você não fazia apelo para ninguém. Ao invés de fazer apelo, você falaria: irmão, pela graça você é salvo. Irmão, por que irmão? Porque é filho de Deus em Cristo. Quem crê é a ovelha. Quem não crê não é a ovelha, é o bode, é o filho da perdição. Quem não crê, quem não segue, quem não recebe, esse é o filho da perdição. Esse não é a ovelha de Jesus. Esse não tem o Espírito Santo. E não tem o Espírito Santo porque ele não recebeu lá na morte, na cruz. Quem é ovelha recebeu na cruz. Mas eu não tinha nascido. O Espírito recebeu na cruz. Quando a carne nasceu na terra, já nasceu salvo. Porque o Espírito recebeu lá na cruz há mais de 2000 anos atrás. Está claro ou não está claro? Essa é a revelação. 1 Coríntios 3,10, Paulo disse: segundo a graça de Deus que me foi dada. Essa que é a graça que Deus deu a Paulo. Essa que é a revelação. 1 Coríntios 3,10, segundo a revelação que me foi dada, Paulo diz. Essa que é a revelação. Qual que é a revelação que Pedro não sabia? Qual é a revelação que Tiago e João não sabiam? Qual é a revelação que os bispos não sabem? Qual é a revelação que os pregadores da lei não sabem? Qual que é? É que as ovelhas já nascem salvas. Que as ovelhas já são salvas pela graça. Não precisa de batismo em água. Não precisa subir no monte. Não precisa buscar o Espírito Santo. Porque elas já nascem com o Espírito Santo. Já nascem salvas. Pois por isso Jesus morreu na cruz. Amém? É essa a revelação que os pregadores não sabem. E estão aí pondo condenação, chamando de pecadores, dizendo que vai para o inferno. Porque não conhecem o Evangelho. Não conhecem a graça de Deus. Romanos capítulo 8. Olha aí, ó, verso 9. Romanos 8, verso 9. Veja que Paulo
Olha a linguagem de Paulo, o modo que ele escrevia. Paulo chegou em Éfeso e falou, pela graça sois salvos. Paulo não perguntou quem queria ser salvo. Como os pregadores da lei, os evangélicos ficam fazendo apelo para quem já é salvo. Isso é heresia. Você não tem que fazer apelo para quem já é salvo. Você tem que afirmar, você tem que confirmar o que a Bíblia diz. Você já é salvo pela graça de Deus. A pessoa sendo ovelha, ele vai falar, amém, eu recebo. É isso mesmo, eu sou salvo pela graça de Deus em Cristo. A ovelha ele vai aceitar, ele vai dizer amém. Por quê? Porque o Espírito Santo já está dentro dele. Entendeu? Está claro ou não está claro? O Espírito Santo já está nela. Então, você não tem que perguntar se ela quer ser salva. Você tem que falar, você já é salva. Ah, mas e se não for ovelha? Se não for ovelha, não vai receber. Olha o que diz aqui, ó. Romanos 8, verso 9. Olha aqui, ó. Olha o que Paulo falou. Romanos 8, 9. Vós quem? As ovelhas. Alô? Paulo não escreveu para bodes. Paulo falou dos bodes, mas ele não escreveu para os bodes. Você acha que Paulo ia escrever para filho da perdição, dando instrução para bode? Você acha que Paulo ia dar instrução para filho da perdição, se nasceu para a perdição? Claro que não. Paulo escreveu para as ovelhas, a igreja de Deus em Cristo. Então, como Paulo sabia que eram ovelhas, ele falava assim, ó, Romanos 8, 9. Olha como que ele falava. Vós quem? Paulo falando com as ovelhas. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne. Olha lá, ó. Mas no Espírito. Você está vendo como que Paulo pregava? Você imagina Paulo na igreja de Roma, ele chegou e falou, graça e paz, irmãos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Paulo não fazia apelo. Ele chegava afirmando o que Deus tinha feito por eles em Cristo. Vocês já são salvos, vocês já são libertos, vocês já são abençoados, vocês já foram justificados. Agora é só vocês crer no Evangelho. É essa que são as boas novas. É isso que são boas novas. Não é dizer para a pessoa que ela vai para o inferno porque ela tomou uma cerveja, porque ela jogou bola, porque ela usou calça comprida, porque passou batom, porque assistiu televisão. Isso não é boas novas. Boas novas é você dizer, você já é salvo, você já é liberto, você já está abençoado em Cristo Jesus. Quem que não vai receber uma palavra dessa? Só os bodes, só os filhos da perdição. Por quê? Porque eles não têm o Espírito Santo. Veja Romanos 8, 9, como que a Bíblia é clara. Você que não enxergava. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Você está vendo? Tipo assim, ó. Se você é ovelha, então o Espírito Santo já habita em você. Romanos 8, 9. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, está vendo como que Paulo entendia? O que Paulo está dizendo? Quem é ovelha já tem o Espírito Santo. Agora, se alguém, Romanos 8, 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está claro ou não está claro? Olha lá, hein? Romanos 8, 9. Olha como que a Bíblia é clara. Para terminar, Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Quer dizer, as ovelhas estão no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, se é que você é uma ovelha. Porque se você for bode, você não está no Espírito. Aí você está na carne. E o Espírito Santo não habita em você. Romanos 8, 9. Mas se alguém não tem, e não tem por quê? Por que que não tem? Não tem no presente, porque não recebeu no passado. Está claro ou não está claro? Qual o passado? Quando Jesus morreu na cruz, irmão. Quando Jesus morreu na cruz, ele tinha um propósito. Ele não morreu porque ele não tinha o que fazer. Ele morreu porque ele tinha um propósito. Derramar o Espírito Santo na vida das ovelhas. Porque as ovelhas não tinham o Espírito Santo. Por causa do pecado de Adão, lá debaixo da lei. Então, na lei, o homem era um pecador. Por causa do pecado de Adão. Então, o homem não tinha o Espírito Santo. Então, Jesus morreu na cruz e ressuscitou para que as ovelhas tivessem o Espírito Santo. As ovelhas. Por isso que Paulo diz em Romanos 8, 9. Mas se alguém não tem, e falo de novo, não tem, por quê? Porque não recebeu lá na cruz. E por que não recebeu? Porque não era ovelha. Lembra de João 10, 26?
João 10, 26. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Então quer dizer, quem é bode não tem o Espírito Santo. E não tem porque não recebeu. E se não recebeu, não tem, nunca terá. Não tem como ter, porque ele não foi reconciliado com Deus. Ele não foi batizado em Cristo, como que ele vai ter o Espírito Santo? Está claro ou não está claro? E quem é a ovelha? Esse já tem o Espírito Santo. Não precisa fazer campanha para buscar o Espírito Santo. Corrente para buscar, isso não precisa. Porque a pessoa já tem, já nasceu com o Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Para terminar, Romanos 8, 9. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E quem é esse que não é dele? É os filhos da perdição, são os bodes. Não somos nós somos ovelhas. Nós cremos em Jesus, nós cremos na palavra, nós cremos no Evangelho, nós provamos que somos ovelhas. Por isso que é preciso pregar o Evangelho. Por quê? Porque quando, Efésios 1,13, quando se prega o Evangelho, as ovelhas crê. Efésios 1,13, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, as ovelhas já nascem com o Espírito Santo. Mas quando ouve o Evangelho e crê, elas são seladas, ou seja, confirmadas pelo Espírito Santo, que de fato, de verdade, são ovelhas de Jesus. Amém? Está claro ou não está claro?